E você trouxe aqui um ponto que eu acho muito importante no vídeo que eu fiz conversando com o Sandro, né? Sandro é um master coach, um cara extremamente qualificado e né, especialista em psicologia positiva, liderança positiva, e a gente, comunicação positiva, coisas que a gente estava falando, e você falou sobre comunicação, né? Comunicação acho que é um ponto muito importante dentro da questão da liderança. Não só da liderança, mas nos relacionamentos, né? Saber se comunicar é algo que é muito importante. Às vezes, uma mensagem mal recebida, ela gera consequências que a gente não consegue reverter depois. Dentro dessa questão da liderança, da harmonização, como é que você vê a comunicação? Como é que você vê o papel da comunicação nesse ambiente de liderança e de criação harmônica? Cara, é um papel fundamental, Fábio, porque o que eu vejo? Para o jogador poder desempenhar o que você pensa dentro do campo, ele precisa acreditar em você. O acreditar em você, do ponto de vista técnico, passa primeiro por ter uma aceitação à sua maneira de lidar com ele. Então você precisa entender como aquele jogador vai receber a sua comunicação. Então, assim, se aquele jogador aceita que você fale com ele em público, se aquele jogador rende mais se você falar com ele no particular, se você se as suas ações são coerentes, né? Que é uma situação muito forte dentro do futebol. Então, assim, se você mostra a ele que você é uma pessoa real, você é uma pessoa de verdade, você é uma pessoa transparente, que tudo que você faz tem coerência, ele começa a te respeitar, acreditar nas suas ideias e transferir aquilo para dentro do campo. Quanto mais ele transfere para dentro do campo e vê que ele tem retorno, mais ele acredita em você, melhor é a comunicação, mais harmônico é o ambiente. Quando ele começa a ver que você fala uma coisa para ele e você faz outra, que os seus atos são diferentes do seu discurso, começa a criar ruído, e a partir do momento que você tem um ruído, ele não transfere para dentro do campo aquilo que você gostaria, o nível de performance coletiva começa a cair, e aí são as famosas crises dentro do futebol, que normalmente culminam com a queda do treinador. Mas assim, alguém paga o pato, né? E aí, se você fizer também uma analogia na questão da comunicação, o treinador tem que entender qual o grupo que ele tem na mão e qual é a maneira que ele vai se comunicar. Porque se eu for pensar só na comunicação pura e simples, no que a gente imagina do conversar, eu tenho que conversar com o meu atleta de maneira que ele entenda o que eu estou falando. Sim. Eu não posso utilizar palavras que não são do vocabulário dele. Até porque, entre outras coisas, ele pode se sentir menosprezado e já de cara termos um ruído na comunicação. Então, tem que detectar o perfil daquele cara, saber como é que ele vai funcionar, ou daquela criança, e utilizar uma linguagem que ele me entenda. Que ele veja que nós estamos em situações bem parecidas, em posições diferentes, que o respeito tem que existir, mas que a gente consegue falar a mesma língua. E em prol do mesmo objetivo. Show. Isso é interessante, assim, você é um cara grande, né? Você é um cara alto, né? A gente quando a gente vai se comunicar com crianças, né? Geralmente a gente usa uma técnica de se colocar na mesma altura, né? Eu fazia isso, eu sempre fiz isso. E eu queria saber de você, como é que funciona, né? Sendo alto, você tem 1 metro e quanto aí? 1 metro? Eu tenho 1,90 m, né? Então, assim, quando eu trabalhei com fraldinha para Mirim, alguns episódios até foram engraçados, que assim, quando tinha a primeira situação de eu ficar de joelho, então eu me colocava com um joelho no chão, o outro pé apoiando, dando equilíbrio, e conversando e explicando para eles como ia funcionar. Muitos meninos repetiam a minha posição. E aí eu falava para eles, galera, não é para ficar de joelho, é para vocês ficarem em pé, que a gente fica mais ou menos na mesma altura, facilita para todo mundo vai se ver e todo mundo vai conseguir entender o que eu estou falando. Então era uma coisa que eu sempre fiz questão de de me colocar do mesmo nível deles, de tentar adequar o meu vocabulário ao vocabulário utilizado por eles em cada faixa etária, em cada época, né?
dar liberdade a eles, uma coisa que eu sempre coloquei para melhorar a comunicação. Todo mundo me conhece como Pezão, né? Você também sabe, o apelido é em função de eu calçar 48, né? Então, assim, é um apelido que até é justo em dado momento. E eu nunca fiz questão de ser chamado de professor, de exigir que me chamassem pelo nome, porque eu entendo que essa forma de tratamento ela não vai mudar nada, pelo contrário, ela pode prejudicar, ela pode trazer ruído para a comunicação. Então, é lógico que se você for pensar no futebol profissional, a sua maneira de dar uma entrevista coletiva, ela tem que ser diferente do teu dia a dia. Mas eu não me incomodava em nada dos meninos me chamarem pelo nome, me chamarem pelo apelido, era Pezão para lá, Pezão para cá. E isso não fazia com que eles faltassem com respeito comigo e facilitava a nossa comunicação, que eu me mostrava para eles que eu era o treinador, mas que eu entendia o que eles falavam e que eu estava ali do mesmo nível deles, mesmo tendo 1,90 m. Maneiro. Isso é legal, né? Faz parte da psicologia a gente tratar, a gente se colocar sempre no nível das pessoas. Principalmente a gente está falando sobre comunicação, compreender o vocabulário que é o mais adequado. E tem um outro ponto dentro da comunicação que eu acho extremamente importante, você fazer a verificação se a pessoa compreendeu a mensagem que você passou, né? No dia a dia, na correria, muitas vezes a gente não se atenta para fazer essa verificação. E aí você pergunta, você entendeu? O cara fala, entendi. Mas o que você entendeu? Né? Aí a pessoa tem que te explicar. Muitas vezes você identifica ali um déficit de atenção, né? Como você mencionou aí anteriormente, de atletas e tal, que você pode ter. E aí você identifica isso numa conversa onde você está sempre questionando para ver se a pessoa compreendeu aquilo que você está passando de mensagem para ela. Se ela não conseguiu compreender, a primeira coisa, você precisa entender qual é a forma de comunicar melhor para que ela possa compreender, né? Algumas pessoas identificam mais quando você fala, elas compreendem, e outras pessoas você precisa falar e desenhar. Por isso as brincadeiras, né, que eu desenho, isso é uma verdade, as pessoas precisam visualizar, porque não só a questão da absorção de informação pela né, auditiva, mas você precisa visualizar como o negócio funciona. Eu tenho confesso que eu tenho uma certa dificuldade para gravar alguns nomes, né? Mas se você me mostrar o caminho, me mostrar a figura, as coisas, eu fico com aquilo na minha cabeça muito mais fácil. Então eu tenho essa facilidade em relação a esse tipo de comunicação.